Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Pessoal, nós estamos estreando um produto novo aqui no canal Geomasa, que é o curso de Sociologia, uma iniciação à Sociologia, que a gente vai chamar o quadro de Pensando a Sociedade. Então, até que enfim, nós chegamos àquilo que a gente havia prometido para vocês. Temos outras promessas, outras estreias pela frente, que é o Pensando a Sociedade. E talvez, gente, nunca como no momento histórico que estamos vivendo neste período, com a presidência, com um conjunto de políticos muito complicados para a história recente após a democratização de 1985, nós nunca vimos uma presidência, uns políticos que dominam um país com uma visão tão particular, tão problemática da realidade. E nada melhor do que a sociologia para nos permitirmos observarmos o que está acontecendo, refletirmos sobre o que está acontecendo, nos posicionarmos e, sobretudo, analisarmos criticamente. A sociologia, enquanto disciplina do ensino médio, ela foi reintroduzida obrigatoriamente dentro do currículo deste ensino médio a partir da nossa última Lei de Diretrizes e Bases, a Lei Federal apelidada de LDB 93/94/96, porque ela foi então feita ou finalizada, melhor dizendo, no mês de dezembro de 1996. Então ela foi reintroduzida, uma vez que ela tinha desaparecido dos currículos escolares, graças à LDB anterior, a Lei de Diretrizes e Bases de 1971, da época dos governos militares, que cessa, que quebra a continuidade do ensino da sociologia no Brasil. A Lei de Diretrizes e Bases, ela é a Constituição da Educação Brasileira. Ela orienta os currículos da educação brasileira, de tal maneira que você deve estar ouvindo por aí, no seu meio de comunicação de preferência, que o ministro atual da Educação, Abraham Weintraub, resolveu então dar um basta, um corte orçamentário, um castigo para as ciências humanas brasileiras, onde nós temos a sociologia e a filosofia. Mas ele pode até reduzir o número de aulas, por exemplo, reestruturando a matriz curricular. Mas para ele cortar isto do ensino, definitivamente, ele violaria uma lei federal. E isso para mim ainda não está claro. Não está claro se esse senhor sabe o que é uma lei federal e que a educação ela é regimentada por essa lei federal. De tal maneira que, obviamente, as instituições de educação, de ensino, podem tomar uma providência muito clara, muito severa, representação legal contra o Ministério da Educação, se por acaso ele violar a lei que o assiste, que o permite existir. O que é mais grave, não saber a lei em que permite existir as atuais condições da educação brasileira é prevaricar. E prevaricação em cargo público dá de 6 meses a 2 anos de prisão. Então, cuidado, Abraham Weintraub. Cuidado, porque tem gente no Brasil que pensa, que observa, que tem informação. É óbvio que a maioria são muito passivos. E são passivos porque não conhecem os instrumentos que nos permitem pensar a sociedade. Então o senhor tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, ter um pouquinho mais de tato, porque nem todo mundo é ignorante. E, gente, é isso que nós fazemos no canal do Masa, combater a ignorância. Aliás, vocês perceberam pela minha fala que nós tivemos pelo menos 2 LDBs. Na verdade, na história do Brasil, nós tivemos 3 leis de diretrizes e bases.
A primeira é a Lei Federal 4024/61. 4024 é o número da Lei Federal, 61 é o ano em que ela foi afirmada, 1961. Essa primeira LDB brasileira, a 4024/61, ela é chamada de LDB humanista e ela tem como base a educação francesa. De tal forma que quem estuda nas escolas públicas de 1961 até 1970 no Brasil terá uma formação escolar excelente, francês, inglês, artes, não somente história da artes, uma vasta coleções de esportes, uma escola de excelente nível. O professor era apelidado de salário Fusca. Fusca era o carro zero da época, o carro popular da época. E por que o professor era chamado de salário Fusca? Porque ele ganhava o equivalente a um carro popular por mês, o que seria hoje na faixa dos 40 mil reais. Evidentemente, era uma profissão extremamente valorizada. Só as melhores pessoas queriam ser professores. O prestígio era muito significativo e normalmente um professor era arrimo de família. Porém, com a ditadura militar, que vai de 1964 até 1985, tudo que os militares queriam é que o brasileiro obedecesse, não pensasse, não refletisse, como o ministro Abraham Weintraub, acreditando que todo mundo vai engolir goela abaixo, que ele vai violar uma lei federal e todos ficaremos de braços cruzados. Tome mais cuidado, ministro. Bem, mas voltando aqui, de 1964 até 1985, o Brasil viveu a pior ditadura militar da história da América Latina. No mínimo, a mais longa, de 21 anos. E quando eles começaram a fracassar do ponto de vista econômico, já que eles não enxergavam a conjuntura internacional, eles não tinham essa capacidade, como o governo atual também não tem essa capacidade de enxergar a conjuntura internacional, então o que vai acontecer, meus amigos? O que vai acontecer é que os militares vão criar uma nova LDB, isso, uma nova Constituição para a Educação, a 5.692/71. 5.692 é o número da lei federal, o ano de 1971, por isso /71 é quando ela é instituída e passa a reger a educação brasileira. Ela é chamada de tecnicista, em lugar da humanista de formação geral e completa. Agora nós temos uma LDB tecnicista, onde os militares não querem que o homem pense, não querem que a mulher reflita, e sim que apertem parafuso, assentem tijolos e comam, durmam, bebam e assistam o jogo do Flamengo e do Corinthians. Isso é viver para esses senhores. Nada mais. O resto era com eles. Logo, não haveria oposição, e não havendo oposição, o país não evoluiria e ficaria para sempre na mão deles. Por isso, inclusive, que eles cortaram sociologia, para não estimular o pensamento, a criticidade, a reflexão, o pensar sobre o raciocínio incorreto que eles imprimiam no Brasil, que levou o Brasil a quebrar a partir de 1982, quando nós vamos mergulhar na pior crise recente do país, sucedeu inclusive o chamado milagre econômico, a década perdida a partir de 1982. Então, gente, essa nova LDB, ela vai acabar com todas as disciplinas que levam à reflexão e vão apenas valorizar as ciências exatas. Não que as ciências exatas não tenham valor, muito pelo contrário, nós particularmente somos fãs e temos até uma playlist chamada Matemasa, de tanto que gostamos e apreciamos as exatas. Mas quando você favorece uma ciência só, em detrimento das ciências humanas, é que você quer manipular a sociedade e que a sociedade obedeça, como a sociedade brasileira atual gosta. Por isso 58 milhões de votos numa possível ditadura que está aí claramente a ponto de um ministro da Educação fazer uma declaração infeliz
e declarar que ele vai violar a lei federal que regimenta o seu ministério. Crime de prevaricação. Ninguém apontou. Por quê? Porque tem medo? Se tem medo é ditadura. Voltando aqui então, esta nova LDB, a 5.692/71, vai suprimir as ciências humanas, as liberdades dentro da educação, criando um brasileiro cordato, cordeiro e obediente. No lugar da sociologia e da filosofia, enaltecer os governos militares. Imprimiu então no currículo, na matriz curricular, que eles vão chamar naquele momento de grade curricular, mostrando a imposição à força dos seus interesses, educação moral e cívica, organização social política do Brasil, a OSPB, e no lugar de geografia e história, estudos sociais. Pois bem, gente, a nova LDB, a 93/94/96, também chamada espanhola, ou Lei de Diretrizes de Base Inclusiva, ela retoma o ensino da sociologia. Aliás, eu queria fazer mais uma observação. A segunda LDB do Brasil, a militar, a 5.692/71, ela é chamada de americana, tecnicista militar ou americana. Todas as transformações que eu comentei com vocês resulta de um nefasto acordo entre o MEC, o nosso, na época, Ministério da Educação e Cultura, e o Ministério da Educação e Cultura dos Estados Unidos, chamado USAID, U-S-A-I-D, USAID. É o tenebroso, macabro acordo MEC-USAID, que, por exemplo, vai acabar com a dignidade do professor. O professor, que na LDB anterior era chamada de salário Fusca, passa a ser chamado de salário Avon. Avon era um cosmético famoso nos anos 70. E a mulher, obviamente, sempre bela, sempre elegante, sempre utiliza cosméticos. E o cosméticos, ele é algo supérfluo. Portanto, se eu pagasse alguém para fazer um ensino de péssima qualidade com salário mixo, estaria muito bom. Por isso o salário Avon começa o sucateamento, a desvalorização da carreira do professor. Mas nós só podemos falar o que eu falei até agora, nesses 10 primeiros minutos, graças à nova Lei de Diretrizes e Bases, a inclusiva, que traz para o seio da escola todos os níveis da sociedade, os deficientes, de todos os tipos, os que têm transtornos, os alunos altas habilidades e os alunos comuns. Muito bem, essa LDB, a 93/94/96, é a chamada espanhola, porque nos inspiramos lá, ou inclusiva. Então, se você quiser fazer uma revisão do que eu disse até agora, tivemos 3 leis de diretrizes e bases na história do Brasil. 4.024/61, a francesa humanista, 5.692/71, a tecnicista militar ou norte-americana, e a atual, a 93/94/96, a espanhola ou inclusiva. Todas têm qualidades, todas têm defeitos, mas o que nos interessa agora dizer é que a Lei 93/94/96 reintroduz o ensino de sociologia como disciplina obrigatória da matriz curricular no ensino médio. Qual a importância de estudar a sociologia? Ela é fundamental para a formação do jovem, porque permite a ele exercer o pleno direito da cidadania, entender o que eu disse até agora, o que eu discuti, o que eu trouxe à tona. Eu disse que o ministro Abraham Weintraub da Educação fez uma declaração infeliz, ilegal e incorreu no crime de prevaricação ao dizer que vai suspender e punir a sociologia e a filosofia no Brasil. O que precisava era o ministro da Justiça, Sérgio Moro, mandar alguém lá e falar assim: abaixa a bola, Abraham Weintraub,
faça suas declarações dentro daquilo que é legal. Esta reflexão crítica que eu estou fazendo da história da educação e fazendo uma análise sobre a declaração infeliz, ela só é possível se eu consigo pensar. E para pensar, a sociologia me dá elementos, de tal forma que ela é fundamental para a formação do cidadão jovem que deve e precisa exercer a cidadania, porque nós precisamos formar novos quadros políticos, novos líderes, e nós não temos conseguido fazer isso com sucesso. Haja visto o governo que está posto. Haja vista. Nunca se viu um governo tão duvidoso na história do Brasil como este atual. E justamente porque nós não estamos formando gente reflexiva e gente que pratica a cidadania. As transformações do mundo atual, que são muito rápidas, cada vez mais rápidas. Às vezes, uma situação, ela se transforma profundamente. Há uma semana atrás, as relações entre os Estados Unidos e a China estavam equilibradas. Graças a um infeliz domingo passado do Donald Trump, a guerra comercial que pode abalar todas as relações do mundo foi tomada. Então o mundo ele vive incertezas, contradições das atividades políticas, sociais e culturais. Tudo isso a sociologia traz à tona. Então eu vou repetir, ela permite a toda a sociedade se recolocar, se posicionar, praticar a cidadania frente às transformações do mundo atual, cada vez mais incisivas, aceleradas e rápidas. Nos permite entender as incertezas, as contradições das atividades políticas, sociais e culturais. Pessoal, a sociologia, ela discute o processo de constituição e consolidação da sociedade moderna. Então ela discute como é que a sociedade chegou no ponto em que está. Os seus poderes, as religiões, o mundo do trabalho, o mundo da cultura e como ela consolidou os seus valores. Lembrando que nós estamos analisando a sociologia da sociedade moderna ocidental. As sociedades orientais, por exemplo, tomaram outros rumos que nós vamos tocar e que vocês perceberão também algumas destas particularidades. A sociologia ela é tida como fruto da Revolução Industrial. Porque até a Revolução Industrial, a sociedade não estava separada claramente em classes. No entanto, com o advento da Revolução Industrial, na segunda fase do capitalismo, chamado de capitalismo industrial, ficará muito claro o advento, a separação de duas classes sociais. A burguesia, detentora dos meios de produção, e na base o proletariado que vende a sua mão de obra para sobreviver. Para que passássemos da primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial, onde não estava claro as divisões sociais, para a segunda fase do capitalismo, o capitalismo comercial, baseado nessa revolução industrial e na constituição das classes, muitos fatos e mudanças ocorrerão. E a sociologia, então, é que diagnosticará, identificará as raízes e os produtos e a própria mudança que está gerando essa nova sociedade. Obviamente, essas mudanças, e são muitas mudanças, nós vamos ter uma revolução industrial, acompanhada de uma revolução agrícola, de uma revolução urbana, de uma revolução cultural e de uma revolução de valores, quando se insere a máquina
dentro do contexto social e o homem passa a ter um outro valor, um outro significado. Estas mudanças, obviamente, desestruturam a sociedade e geram crises. Então, a sociologia também é chamada de ciência da crise. A crise que essa revolução, a Revolução Industrial, gerou em toda a sociedade europeia e que depois se espalhará para todo o mundo. Então, pessoal, a aula de hoje, ela foi uma introdução de tantos fatores, transformações, inovações, crises, consolidações, constituições que nós veremos nessa sociedade que emerge, sobretudo, a partir do século XVIII. Eu espero que vocês acompanhem com todo carinho este novo produto oferecido pelo canal Geomasa, que se chama Pensando a Sociedade. Eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima. Continuem!